Os abusos cometidos em uma creche da capital. Professor acusado pelos crimes é denunciado pelo Ministério Público Estadual. Operação Falsa Portabilidade. A ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticula grupo acusado de fraudes em empréstimos consignados. Os perigos do stalking. Mesmo com lei específica, casos de perseguição presencial ou virtual crescem no país, com impactos psicológicos para as vítimas. Série B do Brasileiro. Criciúma empata com o Goiás no fechamento da 15ª rodada. O descarte adequado dos resíduos sólidos. Na segunda de 2 reportagens especiais, veja a importância das cooperativas de recicladores, que transformam o lixo em materiais reaproveitáveis e em fonte de renda. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com novas informações sobre as denúncias de abuso cometidas em uma creche da capital. O professor, alvo das acusações, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual. Vamos saber os detalhes ao vivo aqui no jornal com o repórter Gabriel Felipe. Oi, Gabriel, boa noite para você. Olá, uma ótima noite para você, Rodrigo, para todos que nos acompanham aqui na tela do Band Cidade. Exatamente, essa denúncia foi apresentada à Justiça no dia 7 de julho, nessa segunda-feira, contra o professor Alexander de Oliveira Ribeiro, de 34 anos. Ele que atuava como auxiliar de sala em uma creche aqui da cidade de Florianópolis. Na denúncia, o promotor responsável por esse caso apontou a suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. O Ministério Público também pediu uma eventual responsabilização do ex-diretor da creche por possível omissão. O diretor da creche ele foi exonerado desse cargo após a revelação do caso e ontem o prefeito da capital publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre a exoneração do diretor. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Florianópolis. Aquele professor estava na creche de fevereiro até junho, com a ciência do diretor, que não comunicou nenhuma autoridade. Isso é uma obrigação dele, de acordo com o ECA. Quando ele nos avisa, em junho, após uma nova denúncia, a gente imediatamente comunica à polícia e afasta o professor. E daí o diretor depõe e só então nos avisa que já tinha uma denúncia desde fevereiro. Eu não posso aceitar que ele sabia há meses e sequer iniciou uma investigação oficial sobre esse caso. Então, eu afastei o diretor do cargo e vou continuar afastando qualquer profissional que seja negligente com as crianças aqui no município. Isso aconteceu após a prisão em flagrante desse professor de uma creche municipal de Florianópolis, esse professor de 34 anos. Essa prisão aconteceu no dia 1º de julho em flagrante, já que ele estava ali com quase 7.000 imagens de abuso sexual infantil no momento da prisão. Parte desse material foi produzido, inclusive, com os alunos dentro do ambiente escolar. Segundo a Polícia Civil, responsável pela investigação, as penas somadas ultrapassam os 20 anos de prisão. Rodrigo. Obrigado, Gabriel, pelas informações e uma boa noite para você. E a Polícia Civil prendeu mais um dos envolvidos no quádruplo assassinato ocorrido em São João Batista, na Grande Florianópolis. O crime ocorreu em maio deste ano. O terceiro suspeito de envolvimento no crime é um homem de 30 anos de idade. Ele foi preso nesta terça-feira no bairro São Cristóvão, em Barra Velha, no litoral norte do estado. Segundo a Polícia Civil, o homem estava foragido do presídio de Chapecó. Ele se junta a outros 2 suspeitos já presos no dia 25 de junho em São João Batista. Entre eles, o mandante do crime. De acordo com a polícia, falta prender um 5º envolvido nos assassinatos. Guilherme Bittencourt, de 18 anos de idade, Gabriel Azevedo Pereira, de 19 anos, Gabriel Salomão de Souza, de 20 anos, e Tieison Ramon de Oliveira, de 36 anos, foram encontrados carbonizados dentro de um carro no dia 17 de maio, no bairro Timbezinho, em São João Batista. Os 4 foram torturados, executados e desmembrados a 2 quilômetros do local do incêndio, nas proximidades de uma casa conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. O crime foi motivado por um acerto de contas do tráfico na região.
E policiais civis do Rio de Janeiro deflagraram hoje uma operação para desarticular um grupo acusado de fraudes em empréstimos consignados. A ação prendeu 10 pessoas, uma delas aqui em Santa Catarina. Os alvos da quadrilha eram, em sua maioria, aposentados e pensionistas. Os criminosos induziam as vítimas a contratar um novo empréstimo para quitar um contrato anterior, com condições supostamente mais vantajosas, como juros mais baixos. Mas a promessa logo se transformava em prejuízo. Acreditando que estava se beneficiando, ela fazia esse novo empréstimo, repassava o valor total para o estelionatário, para o golpista. Porém, posteriormente, esse golpista ele não quitava o empréstimo anterior da vítima, ficando ela num prejuízo financeiro imenso, com 2 empréstimos bancários ativos. Os integrantes da quadrilha foram alvos de uma operação das polícias do Rio, Acre, Minas Gerais e Santa Catarina. As investigações revelaram que os integrantes da quadrilha possuíam funções específicas, desde a abordagem das vítimas até a ocultação dos recursos obtidos de forma ilícita. Com as fraudes da falsa portabilidade, os investigadores estimam que a quadrilha tenha movimentado mais de 5 milhões de reais. A polícia conseguiu o bloqueio de R$1 milhão de contas bancárias ligadas aos investigados. 10 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Rio. Os presos vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato e falsidade de documento público. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 100 quilos de maconha nesta terça-feira na BR-101 em São José, na Grande Florianópolis. Um homem foi preso. Os policiais abordaram um carro na BR-101 em Itapema, no litoral norte, mas o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Houve perseguição por cerca de meia hora, até que o carro entrou no contorno viário de Florianópolis. No trecho de São José, o motorista bateu em uma carreta e capotou o veículo. Parte da carga de tabletes de maconha ficou espalhada sobre a pista. No total, foram apreendidos 97 quilos do entorpecente. O motorista, de 30 anos de idade, teve apenas ferimentos leves. Ele disse que pegou a droga em Curitiba para entregar em Palhoça. O homem foi preso em flagrante e levado para a Polícia Civil de São José. E uma carreta carregada com chapas de MDF pegou fogo na BR-282 em Águas Mornas, na Grande Florianópolis, na manhã desta quarta-feira. O acidente provocou o bloqueio total da rodovia nos 2 sentidos. A carreta pegou fogo por volta das 6h30 da manhã no quilômetro 51 da BR-282 em Águas Mornas, sentido Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio provocou a interdição total da rodovia nos 2 sentidos. A carga de chapas de MDF foi totalmente atingida pelas chamas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e ainda atuam no combate ao fogo. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram informadas. As pistas só foram liberadas por volta das 2 horas da tarde. Essa liberação foi em sistema de pare e siga. A liberação total das pistas só ocorreu agora por volta de 6h30 da noite. E um pintor morreu após cair em um prédio em Caçador, no meio-oeste do estado, nesta quarta-feira. Eric Rodrigues Carvalho dos Santos, de 24 anos de idade, trabalhava em uma das paredes externas do edifício, no bairro Vila Paraíso, e usava uma cadeira de segurança. A principal suspeita é de que uma das cordas do equipamento tenha se rompido, o que provocou a queda. A Polícia Civil e os órgãos de segurança do trabalho vão investigar as causas do acidente. A seguir no Band Cidade, a análise política de Cláudio Prisco Paraíso, e veja também, nossos repórteres mostram um impacto psicológico das vítimas de perseguição presencial ou virtual, o chamado stalking. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade para falar do stalking, que é a perseguição insistente, seja presencial ou virtual. Desde 2021, o Brasil tem uma lei específica para esse tipo de assédio, mas os casos não param de crescer. A reportagem de hoje mostra os impactos psicológicos causados nas vítimas e também o que fazer para buscar proteção. A liberdade de expressão tem limites e nas redes sociais, ultrapassá-los também pode virar crime. Em Santa Catarina, o número de casos de stalking ou perseguição digital cresceu quase 30% no ano passado.
Foram mais de 4.000 ocorrências registradas só em 2024. E o crime de stalker, ele é um crime um pouquinho mais velado, ele tem mais ligação com a perseguição na internet. Uma perseguição, uma curtida, alguns comentários inoportunos, que você sente que aquela pessoa, eventualmente, ela está te monitorando na internet. Outro crime comum na internet é a difamação. Acusar alguém injustamente ou expor sua imagem pode gerar processo criminal e até pedido de indenização. O crime de difamação, ele é um crime que ele é praticado contra a honra. Então, eu preciso proferir palavras, escrever palavras que atinjam a honra dessa pessoa de uma forma expansiva. Com o aumento dos ataques virtuais, cresce também o sofrimento de quem é alvo desse tipo de violência. O impacto vai além das telas e afeta diretamente a saúde mental das vítimas. Crises de ansiedade, né? Ataques de pânico, né? As crises de ansiedade elas podem ser generalizadas ou não, né? A pessoa perde o controle, né? E o senso, inclusive, da própria realidade. A orientação é clara: documente tudo, denuncie e, se necessário, se afaste temporariamente das redes. Preservar a saúde emocional é prioridade. E isso afeta muito a autoestima, né? Então, é não considerar, né, principalmente as críticas. A gente não é aquele recorte daquelas falas daquelas pessoas, né? E a gente não tem que se apegar a isso. Vamos de política agora no Band Cidade. Cláudio Prisco Paraíso comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Tranquilo, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, temos possibilidades aí de novidades na política aqui do Estado nos próximos dias? Ontem nós falamos aqui, olha, Adriano Silva, confirmado, completo mandato, 8 anos, não vai renunciar. Mas com relação a Topázio Silveira Neto, Rodrigo, dissemos que tudo caminhava nessa direção. Vamos ver aqui o telão. Veja ali ao centro, Jorginho Melo, entre Marcos Pereira, deputado federal por São Paulo e presidente nacional dos Republicanos, e Topázio Silveira Neto, que, como relembramos aqui, já frequentou os Republicanos. Estava brigado nele quando concorreu a vice de Jean Loureiro na capital 2020. Depois fui para o PSD. Estou reforçando as informações para que possa haver a compreensão de uma articulação que pode provocar uma reviravolta na disputa majoritária de Santa Catarina 2026. Próximo telão. Aqui nós temos Topázio, que administra a maior cidade do PSD em Santa Catarina, que é Florianópolis. Tem também Orvino Dávila, que é do município vizinho de São José, e João Rodrigues, de Chapecó, que ultimamente tem acionado a metralhadora giratória contra Topázio, com declarações descabidas e fora de um polimento que deveria reinar, apesar das divergências. Ele pré-candidato do PSD, João Rodrigues, mas Topázio já fechado com o Jorginho Melo querendo trazer o partido para a composição. Só que isso fica cada vez mais difícil pelo comportamento político equivocado de João Rodrigues. Próximo telão. Aqui nós temos Jorginho Melo já na campanha de reeleição de Topázio, indicando a vice, Mariane Matos. Na primeira foto, os três com o deputado Daniel Freitas, e nessa aqui, os três em plena campanha. Próximo telão. Essa pode vir a ser a dobradinha ao governo do Estado em 2026. Jorginho Melo à reeleição, Topázio Silveira Neto de vice. Possibilidade real. Articulações caminham nos bastidores de maneira efetiva. Próximo telão. Isso implicaria no quê? A vice-prefeita Mariane Matos seria efetivada. Prefeita com a renúncia de Topázio. E o PL passaria
a controlar, a comandar a prefeitura da capital, que é a segunda do estado. Próximo telão. E Topázio, retornaria aos republicanos ou seria eventualmente vice-filiado ao MDB? Ah, mas peraí, os MDBistas poderiam reagir, vem para o partido, já quer ir para a janelinha para ocupar a posição majoritária? Mas, sob pena do MDB ficar fora da chapa majoritária. E aí, vai fazer o quê? Vai lançar candidato? Vai buscar uma coligação sem a menor perspectiva eleitoral? Para fechar, 2030, Jorginho Melo, uma vez reeleito em 26 ao governo, será candidato ao Senado em 2030. E, nesse caso, quem se transformaria em governador seria o prefeito da capital, hoje prefeito da capital, Topázio Silveira Neto. Muitas articulações, Prisco. Obrigado pelas informações. Boa noite, até amanhã com mais. Olha, o governador Jorginho Melo recebeu o governador gaúcho Eduardo Leite e representantes do Paraná e do Mato Grosso do Sul para discutir a questão das ferrovias dos 4 estados e também uma ligação em comum, a chamada Ferrosul. Durante o encontro, os representantes dos 4 estados decidiram criar uma comissão oficial para participar do debate sobre a renovação das concessões ferroviárias no país e defender interesses comuns. Sai hoje aqui uma carta dizendo da intenção e da unidade dos 4 governadores em trabalhar esse assunto de forma conjunta. Só assim nós entendemos que nós vamos, de uma vez por todas, que se fala em ferrovia há muitos anos e, em vez de ir para frente, sempre vai para trás. Abandono no Rio Grande do Sul, abandono em Santa Catarina, abandono no Mato Grosso do Sul, abandono no Paraná, enfim. E nós entendemos que isso é vital para a nossa economia. A comissão vai discutir o mapa ferroviário dos 4 estados, definir pontos de convergência e estabelecer a espinha dorsal comum, a Ferrosul, que deve estimular o desenvolvimento ferroviário da região. Não se trata apenas sobre atender ao interesse do nosso estado, mas de uma visão regional, né? Andando juntos, seremos mais fortes para poder pleitear e exigir, acima de tudo, que aquilo que corresponda, né, à devolução onerosa dos trechos que serão efetivamente desativados e que impõem uma indenização por parte da concessionária na desativação, reverta integralmente para os nossos estados. Também participaram do encontro o presidente da FECAM, Topázio Neto, e secretários estaduais do governo catarinense. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai estabelecer critérios mínimos para que empresas ofertem voos de balão comerciais com mais segurança. Em Santa Catarina, o assunto também é tema de projetos de lei na Assembleia Legislativa. A expectativa é de que a diretoria da ANAC decida ainda neste semestre os próximos passos para as novas regras a serem seguidas para a prática do balonismo no país. A informação veio após 2 acidentes recentes, um em Santa Catarina, com 8 mortes, e outro em São Paulo, onde uma mulher perdeu a vida. As novas regras prevêem um período de transição e normas a longo prazo para a atividade. Em Santa Catarina, 2 projetos de lei também foram apresentados na Assembleia Legislativa, com o objetivo de estabelecer regras aos operadores turísticos e garantir padrões de segurança para a prática do balonismo no estado. O PL 367/2025 estabelece requisitos complementares de segurança para a operação de balões no território catarinense, que incluem registros junto às Defesas Civil Estadual e Municipal, equipamentos de comunicação, rastreamento por GPS, kit de primeiros socorros e paraquedas reserva. Já o PL 369/2025 estabelece regras de segurança para a prática do balonismo com finalidade turística, esportiva ou de lazer, inclusive com cadastro ativo junto ao órgão estadual de turismo e seguro contra danos a terceiros e para passageiros. O caso de Praia Grande, que resultou na morte de 8 pessoas, continua sendo investigado. A seguir, o esporte com um empate entre Goiás e Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. E na segunda reportagem especial sobre o descarte correto de resíduos sólidos, veja como as cooperativas de recicladores ajudam a transformar o lixo em materiais responsáveis do ponto de vista ambiental. Detalhes no próximo bloco. Já voltamos.
Estamos de volta com o Band Cidade. A Prefeitura da capital tem prazo de 2 meses para publicar o edital de licitação para a construção da casa de passagem para indígenas. O prazo foi definido em audiência na Justiça Federal. Durante o encontro, a comunidade indígena aceitou o projeto da Prefeitura de construir a casa de passagem no espaço do antigo terminal de integração do Saco dos Limões, atualmente usado de forma provisória pelos indígenas. Segundo o termo da audiência, em 10 dias o município vai organizar, junto à Superintendência do Patrimônio da União, a formalização das áreas da casa de passagem, que incluem o espaço destinado ao ponto de cultura e ao parque linear. A obra está estimada em 6 milhões de reais. O projeto prevê uma casa de passagem para 200 pessoas, com dormitórios, banheiros, cozinha, refeitório, espaço para crianças, sala multiuso, lavanderia, espaço do fogo e áreas de lazer. A área total tem cerca de 18 mil metros quadrados e compreende a zona do antigo terminal, horta comunitária, área adjacente para parque linear, estacionamento e zonas de amortecimento à frente e aos fundos. Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma empatou ontem com o Goiás em Goiânia e segue próximo da zona do rebaixamento. Veja. No estádio Ailey Pinheiro, após cobrança de lateral para a área, Matheus Trindade mandou para as redes, Criciúma 1-0. Ainda no primeiro tempo, Gui Lobo chegou a ampliar o placar para o Criciúma, mas o VAR interveio e anulou o lance por impedimento. No segundo tempo, Pedrinho bateu rasteiro na área e já desviou para as redes para deixar tudo igual. E ficou nisso, final em Goiânia, Goiás 1, Criciúma, 15º colocado com 17 pontos, também 1. O time catarinense volta a campo no próximo domingo para enfrentar a Ferroviária no estádio Heriberto Wilson. Agora são 7h16. Você vê imagens ao vivo na sua tela da capital de todos os catarinenses, Florianópolis. Para você, com imagens da ponte Colombo Salles em primeiro plano, que faz a ligação entre a ilha e o continente com tráfego tranquilo. Na ponte Pedro Ivo Campos, que dá acesso à ilha, tráfego também tranquilo nas 4 faixas. 14 graus e a temperatura, tempo bom em Florianópolis. E agora é hora de conferir a segunda de 2 reportagens especiais sobre o descarte correto dos resíduos sólidos. Hoje a repórter Thaisa Kiziel vai mostrar para você a importância do trabalho que é desenvolvido pelas cooperativas de recicladores. É gente que transforma o lixo em materiais reaproveitáveis e, o melhor, em fonte de renda. Acompanhe comigo. Apesar de mais da metade dos brasileiros já separarem o lixo em casa, 42% ainda não têm acesso à coleta seletiva nas ruas onde moram. É o que mostra uma nova pesquisa do movimento Plástico Transforma, em parceria com o Instituto Qualibest. As pessoas já separam os seus resíduos em orgânicos e recicláveis. A gente sabe que já mais da metade faz isso. Mas o problema ainda é algumas regiões, algumas cidades ainda não têm a abrangência total da coleta seletiva. O levantamento também destaca que a embalagem tem papel importante na reciclagem. Mais do que proteger o produto, ela precisa ser pensada para voltar ao ciclo produtivo após o descarte. As pessoas já estão separando os seus resíduos. Há um tempo atrás, a gente via que isso era mais difícil, mais dificultado. Hoje as pessoas já entenderam que elas têm, né, que elas precisam fazer isso, e que o plástico é um material bastante presente e que eles separam também esse tipo de material. Em cidades como Florianópolis, a coleta seletiva tem avançado. Aqui, os resíduos recicláveis são recolhidos de 1 a 2 vezes na semana e em quase todos os bairros. Depois, eles vêm para cá, em uma das cooperativas locais que são fundamentais neste processo. De segunda a sábado, a cooperativa recebe cerca de 5 toneladas de resíduos por dia, que são separados em mais de 30 tipos de materiais recicláveis. O caminhão da Concap largou o material aqui, eu junto dentro do bag o material, trago para a mesa, é onde eu faço a separação do material daí. Aí aqui vem para a mesa, onde a gente separa todo tipo de material, é plástico, papel, caixinha de leite, papel branco, ferro. Aí
plástico mole em outro saco. Da separação nas casas até a destinação nas cooperativas, este é um exemplo de como o envolvimento da população e do poder público pode fazer a diferença. Com toda certeza, não é? E é isso, esse foi o Band Cidade desta quarta-feira. Todo o nosso conteúdo está no portal TVBV Online. O QR Code está na sua tela, acesse e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau.